Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é uma sexta especial. Independente de religião, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas acreditam que Jesus veio para nos redimir de nossos pecados. E o nosso tema hoje, apesar de não ter a ver com nenhuma religião específica, ele toca profundamente no nosso coração. A sugestão do tema de hoje foi da seguidora Solange Silvestre. Vamos falar sobre perdão e reconciliação. Perdão, uma palavrinha tão pequena, né? Mas uma das maiores atitudes que a gente pode tomar na vida da gente. E uma das atitudes mais bonitas e mais difíceis de todas. E se você é humano e se relaciona com pessoas, você certamente tem motivos para perdoar e para ser perdoado. E tem a possibilidade de ter pessoas com as quais se reconciliar. Muitas vezes, gente, a gente diz para nós mesmos que não, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu nunca machuquei ninguém, nunca feri ninguém. Mas será que é mesmo possível isso? Será que somos tão evoluídos assim? Será que isso não é mais uma daquelas historinhas que contamos para nós mesmos, para nos sentirmos aliviados, para nos sentirmos melhores, para nos sentirmos superiores? Será que isso não são falas do nosso ego? Eu não guardo mágoa de ninguém. Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu não tenho problemas com ninguém. Será? Dá-lhes soco de amor, né, gente? Eu estou chamando o perdão de uma atitude porque o perdão, ele começa por uma decisão. E perdão e reconciliação são coisas muito distintas. Vocês sabem a diferença entre perdão e reconciliação? Porque perdoar não tem nada a ver com reconciliar. O perdão, gente, ele é uma ação que se faz sozinho. Não precisa de um outro. Não precisa de quem te magoou para acontecer o perdão. É você com você mesmo. Ou no máximo, você com Deus. Ou com a força superior que você acredita. Então, o perdão é uma decisão. É um movimento de desistência. Não quero mais carregar esse peso comigo, essa mochila pesada que eu vou arrastando comigo para onde eu for. Eu não quero mais isso, eu tiro isso de mim. Eu abandono, não a história, porque as histórias muitas vezes não podem ser esquecidas, né? Mas eu desisto dos sentimentos que aparecem quando eu penso na história que me feriu. Eu me curo da raiva, do ressentimento, da mágoa que aquela história causou. Na realidade, o perdão, gente, é muito mais importante que a reconciliação. Porque o perdão é libertador para quem dá. O perdão é uma evolução. É olhar para dentro da gente mesmo, enxergar e admitir as amarras e conseguir se libertar delas. Eu gosto muito desse conceito de perdão. Prestem atenção. O perdão é um recurso psicológico de elaboração de uma situação que gerou algum sofrimento. Seja da gente com a gente mesmo, porque existe também o auto-perdão, né, gente? E seja da gente com outras pessoas. Eu vou repetir. O perdão é um recurso psicológico de elaboração de uma situação que gerou algum sofrimento, seja da gente com a gente mesmo, o auto-perdão, ou seja da gente com as outras pessoas. E eu gosto desse conceito porque esse recurso psicológico é um recurso psicológico que todos nós temos dentro da gente. Mas para isso é necessário que ocorra uma elaboração da situação, uma elaboração dos sentimentos que aquela situação te causou, né? E essa elaboração pressupõe uma evolução nossa. Por isso que eu acho esse conceito formidável. Já a
reconciliação, gente, é um processo que depende de um outro para se realizar. Não depende só de você, é necessário se reconectar com o outro, né? E isso depende também do outro. E eu falo que se o perdão é uma decisão, a reconciliação é uma escolha. E não existe reconciliação sem perdão. Não uma reconciliação verdadeira, né? Uma reconciliação de verdade. Porque para se reconciliar verdadeiramente com alguém, é necessário que se tenha perdoado primeiro. E a outra coisa muito importante da gente entender é que nem sempre o perdão leva à reconciliação. Você pode decidir perdoar alguém. Você pode decidir se libertar de toda a mágoa e ressentimento que essa situação te causou. Mas você pode escolher que não quer se relacionar com aquela pessoa ou se reconectar com uma determinada situação novamente. Isso é uma escolha sua, né? E se você escolhe se reconectar, se você escolhe se reconciliar, para ter essa reconciliação, não é necessário, gente, chegar à conclusão de quem estava certo e quem estava errado, né? De querer saber qual é a verdade da história, né? Se você decide por uma reconciliação, depois que você fez o perdão, que você elaborou os sentimentos, você não precisa de estar com a razão para reconciliar. Isso ainda é guerra de ego, né? Para reconciliar é necessário se colocar no lugar do outro, é reconhecer a sua humanidade e a do outro, se desapegando da necessidade da razão. Você não tem que ficar apegado, mas eu tinha razão, eu tinha razão. Você tem que se desapegar dessa necessidade da razão e reconectar o coração, a sua história, respeitando a verdade de cada um. Porque toda história tem dois lados. Para tudo na vida existem mais de uma verdade. E é você conseguir analisar qual o seu lado nessa história e respeitar a verdade do outro. Isso é reconciliação. Depois que a gente sabe que a reconciliação é uma escolha, eu te pergunto, qual foi a última vez que você foi atrás de alguém para se reconciliar? Qual foi a última vez que o seu coração se abriu para reconciliar com alguém, você dando o primeiro passo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Nem sempre que perdoamos alguém, temos que nos reconciliar com essa pessoa, né? Foi o que eu disse. A reconciliação é uma escolha. E a gente pode sim chegar à conclusão que não queremos insistir em relacionamentos tóxicos que nos machucam para não sofrermos mais. Porque, gente, também tem hora que insistir nesse tipo de relacionamento, seja em que área for, né? Na área sentimental, amorosa, na amizade, na área familiar, na área de trabalho, insistir em tipos de relacionamento que nos machucam constantemente é muitas vezes acharmos que a gente não merece mais que isso. É nos auto-sabotar, né? Tem um ditado que diz que a gente não perde pessoas, a gente filtra pessoas. Por isso, a reconciliação é uma escolha. E mesmo que a sua escolha seja pela não reconciliação, o perdão é fundamental. Fundamental. Quando alguém faz alguma coisa muito ruim com você e você perdoa, você ganha milhões de pontos, porque você consegue deixar para trás o veneno que vem com aquela situação e evoluir. Porque perdoar o outro é um presente que a gente dá pra gente mesmo, não pro outro. E vocês podem me perguntar, como eu faço para perdoar? Eu fui tão ofendido. E eu sei, gente, eu sei que não é fácil perdoar. Nem sempre é fácil perdoar. E tem umas situações, então, que é
dificílimo perdoar. Porque às vezes a gente é extremamente machucado, extremamente ferido, ofendido, né? E além do mais, existem comportamentos que podemos chamar de monstruosos, que afetam a vida de uma pessoa ou mesmo de famílias inteiras, né? Então, como fazer para perdoar? E, gente, para isso não existe uma receita, não existe um passo a passo. Eu vou falar de pontos importantes para vocês que podem nos ajudar a perdoar, mas não é uma receita e não é um passo a passo. Primeiro, né, às vezes, em algumas vezes, pode acontecer da gente se recusar a perdoar por medo. Se eu perdoar, eu vou me esquecer e pode acontecer comigo de novo. Então é melhor, para eu me proteger, eu não perdoar. É melhor a mágoa. Coisa louca essa nossa mente, né, gente? Mas ela funciona assim. Medo de perdoar nos mantém acorrentados a vida toda a uma pessoa, a uma situação, por medo, né? Então, nesse caso, é preciso superar esse medo. E por isso é tão importante saber essa diferença entre o perdão e a reconciliação. Você não precisa esquecer para perdoar. Outras vezes, para conseguirmos perdoar, é preciso um tempo. E cada um ou cada situação tem o seu tempo. Pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser uma década. Nesses casos, é importante entender que o perdão é um processo que vai acontecendo de maneira gradual, mas que ele começa por uma decisão consciente, mas não vai acontecer de uma hora para outra, né? E para ele acontecer, em primeiro lugar, vai exigir um enfrentamento da gente. Primeiro, nós vamos precisar nos colocar diante daquela situação que nos feriu, que nos ofendeu e fazer uma análise dela, para tentar entender a nossa parte nela, como eu falei, né? E conseguir também identificar tudo o que estamos sentindo em relação a essa situação. É a gente conseguir, né, depois de um tempo, parar e pensar sobre tudo que aconteceu, o que aquela pessoa que te feriu fez, qual era a sua parte nisso, né? O que você também fez que pode ter acarretado isso e quais os sentimentos que existiram e existem em relação a essa situação de ofensa. Existe raiva, existe ressentimento, né? Então, é preciso identificar a situação, a sua parte e identificar as emoções. E depois que a gente identifica os sentimentos, a gente precisa não ficar remoendo esses sentimentos, alimentando eles, falando da pessoa, falando mal da pessoa com outras pessoas ou falando com a gente mesmo sobre a pessoa, sobre o que ela fez e alimentando na gente aqueles sentimentos que já não são bons. Então a gente não tem que negar a emoção, né? A gente tem que aceitar que a tristeza, que a decepção está ali, mas a gente tem que decidir o que fazer com ela. E nessa hora entra tentar entender a humanidade do outro. E, né, o terceiro passo é o passo da aceitação. Aceitar que a situação aconteceu. Primeira aceitação. A situação aconteceu, aquele fato já ocorreu, nada vai fazer com que eu possa mudar uma coisa que já aconteceu. A segunda aceitação, aceitar a humanidade do outro, como eu estava falando, calçar o sapato do outro. E eu posso afirmar para vocês com toda a certeza que essa é a parte mais difícil. Com certeza. Tentar entender a humanidade do outro. Esse é o grande desafio do perdão. Entender que a pessoa que te fez alguma coisa tinha uma motivação e mesmo que você não a entenda, mesmo que você não concorde com ela,
ou mesmo a abomine, ela tinha uma motivação. Você precisa compreender que aquilo era a realidade e os recursos que aquela pessoa tinha ou tem. Era a realidade emocional e os recursos emocionais dela. E que magoar o outro é humano, né? Eu tenho certeza que algumas pessoas também precisam nos perdoar. Um outro ponto do perdão é que às vezes a gente vai precisar de ajuda para perdoar. De um acompanhamento, de um tratamento, ou mesmo da ajuda de Deus, né? Ou da força superior maior que você acredita. É você constatar que aquela situação, aquela ferida, ela é tão grande para você. Gente, isso é muito grande para mim. E pedir ajuda para perdoar. Me ajude a perdoar. E eu vou exemplificar isso aqui para vocês com um caso que eu vi, um vídeo que eu vi na internet, né? De um caso que me tocou profundamente. Houve um crime nos Estados Unidos onde um homem, Gary Hadley, acho que é assim que se pronuncia, Gary Hadley, de 54 anos, confessou e foi condenado pela morte de 48 mulheres. Ele confirmou todas essas mortes com uma expressão impassível e sem demonstrar nenhum remorso. Lá no tribunal, durante a sua condenação, vários familiares deram depoimentos de como o seu ato tinha prejudicado a vida deles, acabado com a vida deles e como tinha acabado com a vida da família deles todos que estavam ali. E esses familiares iam ao microfone e xingavam ele de monstro, de cruel, e amaldiçoavam ele, falavam que ele ia pagar, que ele ia arder no fogo do inferno, falavam coisas absurdas para ele. E ele permanecia sentado com um semblante inexpressivo. Nada o tocava. Até que entrou um senhor. E esse senhor o surpreendeu com uma dose de bondade humana e de misericórdia quando ele lhe disse que ele tinha feito ele exercitar uma coisa muito maior do que ele sabia que ele era capaz. Então, que ele o perdoava. Ele usou essa palavra: eu te perdoo. Você me fez exercitar uma coisa em mim que eu nunca saberia que eu era capaz de conseguir. Então, eu te perdoo. E nessa hora, Gary desabou. Ele chorou. Só o perdão foi capaz de provocar alguma emoção e alguma reação em Gary. Então, imaginem essa situação, gente. Quão difícil é perdoar numa situação dessa? Não é uma situação que a gente precisa de ajuda para perdoar? Com certeza, né? Mas por mais difícil que seja perdoar, gente, a gente não pode perder essa convicção de que o perdão nos liberta. O perdão nos limpa, o perdão nos purifica. A falta de perdão deixa as pessoas presas a algumas situações da sua vida, gerando traumas. E perdoar não é concordar. Perdoar é liberar você mesmo dessa vivência do passado e você poder viver o seu presente e criar o seu futuro sem fantasmas. Eu vou dar outros exemplos para vocês. Imagina uma pessoa que está namorando e foi traída e não consegue perdoar isso. Ela vai propagar isso com todos os relacionamentos que ela tiver na vida dela. Esse fantasma vai estar lá. Se ela não conseguir perdoar essa pessoa e se libertar de todos os sentimentos que essa situação lhe causou. Uma pessoa que teve uma decepção com uma amiga muito forte, uma decepção que gerou uma tristeza muito grande, que prejudicou a vida dela em alguma coisa. Se ela não consegue perdoar, como serão as outras amizades dessas pessoas? Fica um fantasma ali, gente. Fica um fantasma. Então, sempre que alguém te machuca, você tem duas possibilidades. Ou você fica carregando aquela ferida com você, arrastando para onde você for, culpando quem a provocou, ou você se limpa. Você passa um remedinho na sua ferida, faz um curativo e deixa ela para trás. Se cura,
se cura dessa ferida. Isso é perdoar. É quando você para de carregar essa ferida com você e se cura. Perdoar, gente, não é esquecer. Isso é amnésia. E às vezes é até bom não esquecer, porque se você não esquece, você pode observar detalhes para não deixar que o mesmo aconteça novamente, né? Então, perdoar é deixar para trás o que aconteceu, não é esquecer do que aconteceu, é deixar para trás o que aconteceu, conseguindo tirar um aprendizado daquela situação. E, gente, já está mais que comprovado que perdoar ajuda a reduzir estresse, depressão, ansiedade e até mesmo diminui os riscos de doenças cardíacas e câncer. Porque, gente, o que a alma não elabora, o corpo aflora. Então, diante da profundidade desse assunto de hoje, eu vou passar uma tarefa para vocês com o objetivo de reforçar o que eu sempre falo aqui. Conhecimento sem ação não leva à transformação. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista com os nomes das pessoas que vierem num primeiro momento na sua cabeça, que vocês acham que vocês têm que perdoar. Mas eu tô falando para vocês escreverem as primeiras pessoas, porque quando a gente escreve o que passa primeiro pela nossa cabeça, tá sendo sem a censura ainda, né? E às vezes vão vir nomes de pessoas que você nem se lembrava mais. E que quando você começa a colocar para fora, você começa a descobrir sentimentos que estavam ali, né, debaixo do tapete. Porque às vezes a gente está tão focado nas dores do momento que nem lembramos das outras dores não resolvidas que só varremos para debaixo do tapete. E essas dores são as que mais nos fazem mal. Essas que estão lá, escondidinhas. Então, façam essa lista, gente. E depois de fazerem essa lista, façam uma análise dessas pessoas. Quais delas, além de perdoar, você gostaria de se reconciliar? De ter de volta na sua vida? De reconectar a sua história com a história da pessoa? E quando você quer perdoar e reconciliar com alguém, foque primeiro no perdão e dê um tempo para a reconciliação, porque no momento certo ela vai acontecer, sem pressão, sem forçar. Quando você estiver preparado, dê o primeiro passo, mas foque primeiro no perdão. Depois que você conseguir perdoar, as pessoas com as quais você quer se reconciliar, se dê um tempo para isso e vá dando um passo de cada vez. Mas tome uma atitude. Isso vai fazer muito bem para a sua vida. E voltando para o perdão, né? Eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês hoje. E se eu for, aos poucos, transformando o meu campo em um campo lindo e aberto? E se eu for limpando o meu coração com perdão? E se eu for limpando as janelas do meu coração com muito perdão e tirando de lá todas as pessoas que me feriram? Já imaginaram a libertação que é? Como a vida pode ficar leve? Porque, gente, a leveza também está aqui. Está tudo aqui. Está tudo sempre aqui. Uma ótima sexta para vocês, que seja uma sexta-feira de reflexões.